se aparecer a oportunidade nele na Sauber e ele ainda continuar com os vínculos que ele tem lá na McLaren, eu acho que seria uma opção muito boa para o Gabriel. Ele pode usar a Sauber como aprendizado, é claro que ele vai tentar os melhores resultados possíveis, e daí, eventualmente, o futuro a gente não sabe. Fala pessoal, meu nome é João Vitor, falo da editoria de esportes do Portal Metrópolis e hoje a entrevista é com ninguém mais, ninguém menos que o automobilista Christian Fittipaldi, também membro do Pelas Pistas Podcast. Christian Fittipaldi, é uma honra receber você na nossa entrevista do Metrópolis Esportes, porque estamos diante de alguém que passou por todas as fórmulas, digamos assim, desde a Fórmula 1, a Fórmula Indy, a Fórmula Ford. E eu quero saber qual o segredo do Christian Fittipaldi para ter uma carreira tão longeva, para ter tido uma carreira tão longeva dentro do automobilismo. Sinceramente, eu acho que eu sempre procurei me dedicar ao máximo em tudo que eu fiz na minha vida. E, e eu acho que essa dedicação, essa paixão que eu tive pelas corridas durante 38 anos da minha vida, acabaram me levando até onde eu consegui chegar. E eu diria que eu tive a felicidade de praticamente guiar toda, eh, todos os carros, ou todas as categorias, num nível de profissionalismo relativamente alto, ou do mais alto que existe no mundo. Então, eu acho que é uma combinação de todos esses fatores que acabaram me levando aonde eu consegui chegar. Mas Agora falando do início até o final da carreira, no automobilismo, do kart até, sei lá, Fórmula Indy, qual foi o carro que você mais gostou de guiar? eu acho que foi o carro de Indy da década de 90. Ele tinha muita tecnologia, não era tecnologicamente tão avançado que nem um Fórmula 1, mas ao mesmo tempo tem aquela pegada esporte americano, ou seja, um pouco mais laid back, um pouco menos de pressão, ao mesmo tempo tinha bastante pressão. É claro que você tinha que ser responsável o suficiente para poder entregar ao máximo tudo que estavam exigindo de você, mas eu acho que a combinação entre Indy e automobilismo norte-americano, naqueles, sei lá, 8 anos que eu participei da Indy, foi uma época da minha carreira que me fez muito feliz. E daí, consequentemente, depois, eu acho que nos últimos, de novo, 6, 7 anos da minha carreira, quando eu de novo, estava correndo nos Estados Unidos, só que nas categorias de endurance, também tinha uma combinação onde os carros eram bons, não eram evidentemente tão avançados que nem um carro de Indy, mas eram rápidos, tinha o seu fator o seu fator tecnológico neles. E, de novo, voltando àquilo que eu tinha comentado antes, tinha o fator de automobilismo norte-americano que, é claro, as corridas são muito competitivas, tudo, mas, afinal de contas, americano tenta fazer de tudo um grande show para contentar os patrocinadores, contentar o público, e, evidentemente, também contentar quem está participando desse show. Achei que você ia falar sobre até a Fórmula 1. Eu pensei que você fosse falar que gostou mais da Fórmula 1, mas legal, não esperava. E aí, até porque quando fala em Fórmula Indy, lembra-se muito da família Fittipaldi. E aí, mais falando sobre a Fórmula 1, o seu caminho para a Fórmula 1 ele é fantástico, só que de uns tempos para cá você já, bom, com certeza você percebeu que faltam pilotos titulares na Fórmula 1. A que você atribui essa falta de brasileiros titulares na Fórmula 1? Eu acredito que não acabou sendo falta de competência de nenhum piloto brasileiro. Eu acho que tem muito talento brasileiro que definitivamente poderia estar correndo atualmente na Fórmula 1. Eu acho que foi uma combinação de vários fatores. O esporte, de uma maneira geral, acabou ficando muito caro, principalmente.
a sua entrada, a sua chegada até a Fórmula 1. Ou seja, para um piloto que sai do kart hoje em dia, passa pela Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e daí eventualmente na Fórmula 1, só nessas três categorias a gente rapidamente pode fazer uma conta que ele precisa de, no mínimo, um investimento de, eu diria que 3 a 4 milhões de dólares, se não for um pouquinho mais. Daí, depois que ele termina a Fórmula 2, onde ele precisa ter sucesso na Fórmula 2 para as portas se abrirem para a Fórmula 1, ele também precisa ter um investimento daí para dar o último passo de no mínimo 10 a 15 milhões de dólares. Agora, o que que mudou comparado com a minha época? Mudou definitivamente esses valores e se eles fossem corrigidos à inflação da década de 90 e somente isso, não seria tão caro assim chegar na Fórmula 1. Só que e tudo isso foi inflacionado por alguns pilotos que, de uma maneira ou outra, ou por contatos comerciais, ou se não por situações onde eles vêm de uma família muito rica, e eles acabaram inflacionando todo o mercado. Além do que, eu acredito que você tem que ser associado a uma montadora ou alguma, como que eu posso dizer, algum patrocinador muito forte desde o começo da sua carreira para conseguir chegar na Fórmula 1. Depois, na minha época, eram eh, 30 carros, onde só 26 carros largavam. Hoje em dia são 20 carros. Então, só aí de largada, a gente já está falando de uma média de 35, 40% a menos no número de carros do que na minha época. Então, são menos possibilidades aonde o piloto novo pode eventualmente ingressar na Fórmula 1. E eu acho que, por último, ahn, é um pouco você estar no lugar certo na hora certa. Muito por esse fator de ter menos carros, menos oportunidades. Às vezes, o piloto brasileiro ele tem sucesso na Fórmula 3, mas não teve na Fórmula 2, ou ele teve na 4, mas não teve na 3. E então, quando acontece uma situação dessa, aí definitivamente fica complicado, principalmente porque o investimento fica cada vez maior para de repente você repor uma temporada tua que não foi ótima, mas foi boa. Por exemplo, você não ganhou, mas você terminou em segundo ou terceiro, você teria que repor um aporte financeiro um pouco mais alto. Junto com isso também, nos últimos, sei lá, acho que na última década, teve uma variação cambial do dólar em relação ao real, que foi bem grande. Então, é claro que você conseguir levantar esse apoio financeiro hoje em dia, aqui no Brasil, necessário para aquilo que você precisa para ingressar na Fórmula 1, ficou cada vez mais difícil. Afinal de contas, na década de, sei lá, em vamos pegar em 2000, rapidamente, fazendo uma conta, em 2010, por exemplo, 1 milhão de dólares eram, que eu me lembre rápido, assim, era 1 milhão e 600, 2 milhões de reais, mais ou menos. 1 milhão de dólares hoje em dia são 5 milhões e meio de reais. Então, é claro que faz tudo isso, a combinação de tudo faz uma diferença muito grande. Agora, você perguntando para mim, existe um motivo onde você pode enfiar o dedo na ferida e falar, ó, exclusivamente por causa disso? Eu acredito que não. Mas assim, você falou em questão de apoio financeiro e investimento. Você acha que hoje o talento ficou em segundo plano? Depois do apoio financeiro, investimento, patrocinadores, o talento ficou então meio que por segundo plano mesmo? Não, eu não acho que ficou em segundo plano. Acontece que com todo o auxílio que existe hoje em dia, por exemplo, com simuladores,
enfim, com o trabalho próximo a um piloto novo que ele pode fazer com uma potencial equipe, aceleraram o processo de aprendizado desse piloto novo. Então, consequentemente, eu acho que hoje em dia existem mais pilotos preparados para entrar na Fórmula 1 do que, de repente, na minha época. Na minha época era mais um talento natural, ou você tinha ou você não tinha. Hoje em dia existem mais pilotos preparados e daí aquilo que faz a diferença, no fundo, infelizmente eu preciso dizer isso, eu não gostaria de estar dizendo, mas no fundo o seu aporte financeiro ou o seu relacionamento pré-Fórmula 1. Ou seja, alguns empresários que podem gerenciar a sua carreira um pouco melhor e podem te colocar dentro da Fórmula 1 para fazer uma diferença. E, de novo, vou repetir o que eu tinha dito na pergunta passada. Eu acho que é uma combinação de tudo isso, mas de maneira alguma, eu acredito naquilo que você tinha me perguntado, que era, você acha que é menos talento do que, sei lá, na década de 80, 70, 90? Não, eu acredito que não. Tanto que vira e mexe, a gente não para de fazer comparações de grandes talentos hoje em dia, tipo Verstappen e Hamilton, serem comparados ao Ayrton, ao Hint, ao Jack Stewart, enfim, a muitos outros grandes também, que foram pilotos que atuaram na Fórmula 1 há 30 anos atrás, há 20, há 40, 50 anos atrás. Então, eu ainda acredito não, tenho certeza que existe muito talento, e mesmo porque, se você parar para pensar, a Fórmula 1 é o máximo que você consegue atingir no automobilismo. Tendo dito isso, no máximo, ela exige o máximo de você como piloto. Então, você pode ter certeza que os maiores talentos para conseguirem guiar os carros de Fórmula 1 da maneira mais competitiva possível, sem cometer nenhum erro, vão se encontrar dentro da Fórmula 1. Na sua visão, ir para a Sauber de primeira assim é uma boa ideia? Mesmo com o baixo desempenho da Sauber nessa temporada, é uma boa ideia correr pela Sauber em 2025? Eu acho que quando você chega tão próximo à Fórmula 1, você não tem muita opção de eu vou escolher correr pela Sauber ou eu vou escolher correr pela Visa Cash App ou eu vou escolher por outro, desculpa, eu vou escolher correr por outra equipe. Hoje em dia, como eu tinha comentado, só são 20 carros e aquilo que aparecer, você meio que precisa pegar. Então, se aparecer a oportunidade nele na Sauber e ele ainda continuar com os vínculos que ele tem lá na McLaren, eu acho que seria uma opção muito boa para o Gabriel, porque ele pode usar a Sauber como aprendizado. É claro que ele vai tentar os melhores resultados possíveis, mas como um aprendizado de ingresso na Fórmula 1. E daí, eventualmente, o futuro a gente não sabe. De repente, daqui 2 anos, o Lando recebe uma proposta de ir para a Ferrari, ou sei lá, o Piastri recebe uma proposta de ir para Red Bull. E daí vai abrir uma vaga muito interessante dentro da Fórmula 1. E daí, de repente, se o Bortoleto continuar com os vínculos que ele tem com a McLaren, é claro que um piloto, depois de 2 anos com experiência na Fórmula 1 e tendo sido vitorioso, como ele foi no passado, eu diria que seria a primeira escolha para a McLaren. E seria também uma escolha natural para a McLaren. Agora falando sobre alguém que sai da Fórmula 1 e depois deseja voltar. Você saiu da Fórmula 1. Em algum momento você tentou voltar para ela? A pergunta é muito boa. Eu tive oportunidade para voltar, mas, sinceramente, eu olhando para trás agora, é muito fácil a gente fazer uma análise quando a gente olha para trás. Eu poderia ter me esforçado muito mais para voltar, mas eu diria que eu estava numa situação na Índia onde eu estava feliz. Então, eu acabei não me esforçando tanto para poder voltar
eventualmente para a Fórmula 1. Existe essa possibilidade? Sim, existe, mas hoje em dia, eu acho que quando você não faz parte daquele círculo de 20 carros, ou seja, você eventualmente vai correr uma temporada em outra categoria, ainda com o sonho de voltar para a Fórmula 1, eu acho que essa possibilidade ela não existe mais hoje em dia, porque você simplesmente perde o bonde. E a janela do bonde hoje em dia ela é muito menor do que na minha época. Na minha época, só pelo fato de terem mais carros na Fórmula 1, essa janela era um pouco maior. Então, tiveram vários casos de pilotos que saíram da Fórmula 1 e daí, eventualmente, voltaram depois de 1 ou 2 anos. De novo, só para responder a sua pergunta, sim, eu tive duas oportunidades para voltar para a Fórmula 1, só que na época as oportunidades que eu tive, eu optei em continuar na Indy. Trazendo um pouco para os dias atuais, por exemplo, se o Daniel Ricciardo, por exemplo, que foi demitido, um dia quisesse voltar para a Fórmula 1, você acha que seria possível? Eu não vejo por que ele voltaria para a Fórmula 1, você acabou de dizer que acabou de ser demitido, né? Então, por que vão trazer alguém que foi demitido de volta para a Fórmula 1, sendo que ele já teve a sua segunda chance? Quando ele teve a segunda chance, ele não foi bem por um motivo ou outro. Agora, quanto à carreira que ele teve na Fórmula 1, ela foi muito brilhante. E a gente está falando de um piloto de grande talento. Por que ele não funcionou no retorno dele, na segunda chance dele? Isso daí ninguém vai saber. Então, às vezes acontece que o piloto não conseguiu se adaptar aos carros atuais, ou de repente aquele ano que ele ficou fora do cockpit acabou fazendo uma diferença muito grande para ele, ou de repente ele perdeu o encanto também de guiar um carro de Fórmula 1 no limite absolutamente máximo, como ele já provou no passado que ele era capaz de fazer isso. Então, na minha opinião, no seu melhor período na Fórmula 1, quando ele estava na Red Bull com o Max, ele realmente. Desculpa, com o Max, não, com o Vettel daí, né? Isso. Ele realmente estava passando por uma fase fantástica. Só que ela não aconteceu depois por um motivo ou outro, né? Então, desculpa, com o Vettel, não. Não, com o Max também. Isso, exatamente. Não, 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 exatamente. Foi com o Max. E daí eu acho que o que aconteceu com ele lá na Red Bull, quando ele viu a entrada do Max e a maneira que o Max entrou, ele de repente se sentiu pressionado, achando que o Max ia ser dono da parada onde eles estavam correndo, e daí ele estava tentando buscar uma alternativa que também fosse factível para ele, da mesma maneira que politicamente o Max estava montando uma estrutura para ele dentro lá da Red Bull. Só que ele acabou tentando na Renault, que não conseguiu ter esse sucesso na Renault, e daí ele eventualmente acabou indo lá na McLaren, só que lá na McLaren, claramente, o Lando era mais rápido que ele, e, e daí eu acho que foi uma combinação de uma série de vários fatores, mas ele foi dada a oportunidade para ele voltar para a Red Bull, e eu tenho certeza que se ele tivesse performado lá na Visa Cash App, teriam colocado ele de novo no carro da Red Bull, mas por um motivo ou outro acabou não acontecendo. Bom, Christian, para finalizar, queria que você convidasse quem ainda não conhece para assistir e prestigiar o Pelas Pistas Podcast com o Nelsinho. Então, fica à vontade, convide o leitor do Metrópolis para prestigiar o seu trabalho. Bom, pessoal, como você mesmo acabou de comentar, tá todo mundo convidado toda terça-feira, às 9 da noite, e tem Pelas Pistas. Então, vocês já sabem aonde encontrar a gente, e eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso papo lá. Eu, Nelsinho, Thiago Alves, a gente traz o máximo possível de informação, mas
acima de qualquer coisa, a gente traz opiniões diferentes e opiniões de pessoas que já viveram algumas situações lá na Fórmula 1, lá na Indy, o Nelsinho, no caso do Nelsinho, na Fórmula E. Então, entre eu e o Nelsinho, a gente consegue abranger bastante categorias de automobilismo no mundo. Entendi. Bom, recomendo super, inclusive. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Christian Fittipaldi. Se você quiser saber a repercussão dela, os cortes, as matérias a respeito de tudo que ele falou aqui, acompanhe nosso site e o nosso Instagram, Metrópolis Esportes, e o site metrópolis.com. É isso, muito obrigado.